Último jogo da primeira rodada da Gincana. Vamos saber quem vai ser o finalista dessa semana. O time O Céu Não É o Limite, de São Paulo capital, e o time Alpha Centauros, de São Desidério, Bahia. Os dois times já venceram um jogo hoje, nessa primeira rodada. Então quem vencer agora já está classificado para a grande final, tá bom? Então vamos começar. Primeira pergunta, valendo. Qual é o nome do primeiro ser humano a viajar ao espaço? Alexei Leonov, B. Alan Shepard, C. John Glenn ou D. Yuri Gagarin? Tempo. Três, dois, placas. Yuri Gagarin? Os dois times acham que é opção D, Yuri Gagarin. Certa resposta! Os dois acertaram, muito bem. Próxima pergunta, valendo 2 pontos. Qual dessas invenções foi possível graças à astronomia? Letra A, alfabeto. B, calendário. C, cerâmica. Ou D, roda. Tempo. 3, 2, 1, placas. Time O Céu Não É o Limite e time Alpha Centauros acham que é a letra B, calendário. Será que eles acertaram? Será que eles acertaram? Certa resposta, letra B, calendário. Muito bem. Qual dessas estruturas não faz parte de um cometa? A, cauda. B, coma. C, manto. Ou D, núcleo. Tempo. 3, 2, 1, placa. Alternativa C. Os dois estão em sincronia aí, né? Estão afiados, estão respondendo tudo igual. Vamos ver. Então, os dois times acham que é a letra C, manto. Certa resposta. Manto normalmente é de corpos celestes maiores, como a Terra. Próxima pergunta, valendo 2 pontos. Quanto tempo a Terra leva para completar uma volta em torno do seu próprio eixo? A, 24 horas. B, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. C, 365 dias. Ou D, 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 13 segundos. Tempo. 3, 2, 1, placa. Placa, placa. Time O Céu Não É o Limite, placa. B. Os dois acham que é B, então. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Certa resposta, alternativa B. Muito bem. Vamos lá. Os cometas de curto período são originários do cinturão de A, Halley. B, Kuiper. C, Orion. Ou D, Van Allen. Tempo. 3, 2, 1, placas. Alternativa B. Certa resposta, alternativa B. Os cometas de longo período são do cinturão de Kuiper. Muito bem. Todos acertaram tudo nessa primeira etapa. Então vamos para o verdadeiro ou falso. Deixa eu pegar aqui os meus potes com os times. No pote 1 eu tenho o time O Céu Não É o Limite. No pote 2 os alunos do Alpha Centauros. Então na primeira disputa, time O Céu Não É o Limite, André vai jogar com a Aline, do time Alpha Centauros. Então vamos lá, plaquinhas de verdadeiro ou falso em mãos. O acoplamento das naves Soyuz e Apollo em órbita encerrou a corrida espacial. Verdadeiro ou falso? Tempo. 3, 2, 1. Placas. Verdadeiro. Os dois times acham então que é verdadeiro.
E a resposta certa é verdadeiro. Muito bem, parabéns. Vocês acertaram. O acoplamento dessas duas naves encerrou simbolicamente a corrida espacial, né? Com as duas superpotências cooperando na órbita terrestre. Então vamos para o próximo jogo, mano a mano. Time O Céu Não É o Limite, Capitã Lohane. Time Alpha Centauros, José Henrique. A corrida espacial criou tecnologias que usamos no nosso dia a dia. Tempo. 3, 2, 1, placas. Verdadeiro. Os dois acham que é verdadeiro. Certa resposta, é verdadeiro. Muitas tecnologias derivaram da corrida espacial. Por exemplo, a TV via satélite, os detectores de fumaça e até os purificadores de água. E, logicamente, o travesseiro da NASA, né? O viscoelástico lá. Tá aí uma boa herança que veio da corrida espacial também. Então, vamos lá. O Eric joga do time O Céu Não É o Limite. E a Giovanna joga do Alpha Centauri. Vênus é o único planeta que nunca foi visitado por sondas espaciais. Verdadeiro ou falso? Tempo. 3, 2, 1, placas. Time O Céu Não É o Limite acha que é falso. Time Alpha acha que é verdadeiro. É falso, pessoal. Ponto para o time O Céu Não É o Limite. 27 sondas espaciais já passaram por Vênus e 11 pousaram na superfície. Então foi muito bem visitado. Então vamos lá para a última. Antes de repetirmos, a Jade joga do time O Céu Não É o Limite. E o Luiz Carlos do time Alpha Centauros. A palavra astronomia significa lei das estrelas. Verdadeiro ou falso? Tempo. 3, 2, 1, placas. Placas. Verdadeiro. Os dois acham então que é verdadeiro. Muito bem, certa resposta, é verdadeiro, os dois acertaram. Então agora vamos para mais um enfrentamento de cada time. Vamos voltar os nomes aqui para os potes. Vamos lá, então agora mais um segundo participação de cada um. O André joga do time O Céu Não É o Limite. E o Luiz Carlos joga do time Alpha Centauros. Valendo 1 ponto, 5 segundos. A astronomia extragaláctica estuda os fenômenos da Via Láctea. Verdadeiro ou falso? Tempo. 3, 2, 1, placas. Placas. Falso. Os dois acham então que é falso. Certa resposta é falso. Os dois acertaram. A astronomia extragaláctica, pessoal, estuda os fenômenos das outras galáxias do universo, né? Não da nossa Via Láctea. Então agora, a Capitã Lohane joga do time O Céu Não É o Limite. E a Capitã Giovanna joga do time Alpha Centauros. Então vamos lá. Sexta questão. Nicolau Copérnico foi o primeiro a propor que os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol. Verdadeiro ou falso? Tempo. 3, 2, 1, placas. Verdadeiro. Os dois erraram, pessoal. Não é verdadeiro, é falso. Johannes Kepler foi o primeiro a propor que os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol. Então vamos lá, só faltam mais duas. O Eric joga do time O Céu Não É o Limite. Eric. E o José Henrique joga do time Alpha Centauros. Cometas são compostos predominantemente de gelo e rocha. Tempo. 3, 2, 1. Placas. Os dois acham que é verdadeiro. Certa resposta, é verdadeiro. Então vamos para a última
rodada dessa fase. A Jade, do time O Céu Não É o Limite, joga com a Aline, do time Alpha Centauros. As órbitas dos cometas são sempre circulares. As órbitas dos cometas são sempre circulares. Verdadeiro ou falso? 8 segundos. Tempo. 3, 2, 1. Placas. Time O Céu Não É o Limite acha que é falso. Time Alpha Centauros acha que é verdadeiro. É falso, pessoal. Ponto para o time O Céu Não É o Limite. As órbitas dos cometas podem ser elípticas, parabólicas ou hiperbólicas. Então vamos para a fase 3. Voltamos para as perguntas de múltipla escolha. Então peguem, capitãs, peguem as plaquinhas de A a D, por favor. As de ajuda também, né? Lembrando que agora vocês podem pedir. Primeira pergunta, valendo 4 pontos. Vocês têm 30 segundos para pensar. O planeta não Ceres foi o primeiro objeto classificado como asteroide a ser descoberto em 1801. Qual asteroide foi descoberto após ele? A. Hebe. B. Juno. C. Pallas. Ou D. Vesta. Tempo. Se alguém for pedir ajuda, fala, quero ajuda. Cinco, 4, 3, 2, 1. Placas. Alternativa A, vocês acham que foi Hebe? Sim. Os dois erraram, pessoal. É a alternativa C. A resposta certa é Pallas. Pallas foi o segundo asteroide a ser descoberto em 1802. Então vamos lá, próxima pergunta. Qual o nome do cometa visitado pela sonda europeia Rosetta em 2016? A. Churyumov-Gerasimenko. B. Halley. C. Hale-Bopp. Ou D. Swift-Tuttle. Tempo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Placas. Placas. Time Alpha quer ajuda? Tá, B. O time O Céu Não É o Limite acha que foi o cometa Churyumov-Gerasimenko. O time Alpha Centauros acha que foi o cometa Halley. Ponto para o time O Céu Não É o Limite. Foi o cometa Churyumov-Gerasimenko. A Rosetta visitou esse cometa em 2014, pessoal. Terceira e última pergunta, antes do desafio. A principal prova de que o homem foi à Lua é A. Imagens dos locais de pouso. B. Retrorefletores na Lua. C. Rochas lunares trazidas de lá. Ou D. Todas as alternativas. Tempo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Placas. Alternativa D. Todas as anteriores? Certa resposta. Todas essas são provas de que o homem esteve na Lua. Muito bem. Os dois acertaram então. Agora vamos para a nossa pergunta desafio.
Então vamos lá, muita atenção, concentração. Peguem, por favor, papel sulfite, caneta, para poderem fazer contas, se for preciso, anotar o resultado. Então vamos lá, pessoal. Pergunta desafio, valendo 5 pontos, 3 minutos. Coloque os seguintes astrônomos na ordem em que viveram: Copérnico, Galileu, Herschel, Hubble, Newton e Ptolomeu. Valendo tempo. Vocês têm mais 1 minuto e meio, tá? Um minuto. Trinta segundos. Dez segundos. Anotem a resposta final. 2, 1. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Podem mostrar, pessoal. Podem mostrar perto da câmera, por favor. Pode mostrar, time o céu. Então, ó, o time o céu não é o limite. Acha que é o Copérnico, o Ptolomeu, o Hubble, Galileu, Newton e Herschel. Certo. O time Alpha Centauros acha que é o Ptolomeu, o Copérnico, o Newton... Não, Galileu. Galileu, desculpa. Copérnico, Galileu, Newton, Hubble e Herschel. Então vamos lá, vamos descobrir quem levou esses 5 pontos. A resposta certa, pessoal, é Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Newton, Herschel e Hubble. O time Alpha Centauros quase acertou. O time Alpha só trocou o Hubble pelo Herschel. Foi por pouco, hein, pessoal? O time O Céu Não É o Limite confundiu algumas coisas ali. Achou que o Copérnico veio antes do Ptolomeu, né? Que o Herschel veio depois do Newton. Então essas são as datas, pessoal. Ó, o Ptolomeu ele viveu do ano 100 até o ano 170. O Copérnico do ano 1473 a 1543. Galileu 1564 a 1642. Newton 1642 a 1726. Herschel 1738 a 1822.
e o Hubble de 1889 a 1953. Então, nenhum acertou exatamente, mas o time Alpha Centauri chegou perto, eles só trocaram os últimos, né? Então, o time Alpha Centaurus leva 3 pontos nesse desafio. E o Céu Não É o Limite não pontua porque tem vários trocados. Na verdade, por ter sido só um, o último ali, uma leve confusão, são 4 pontos, tá bom? Eu confundi aqui, não são 3 não. O time Alpha ganhou 4 pontos. E aí? Vamos saber quem foi pra final? Então vamos lá, eu vou contar os pontos aqui, pessoal. Todo mundo acertou tudo na fase 1. Então, 10 pontos para os dois. Na fase 2, perguntas verdadeiro ou falso. Os dois acertaram a primeira, então 1 ponto para cada. Os dois acertaram a segunda, mais 1 ponto para cada. O time Céu Não É o Limite acertou a terceira, o time Alpha errou a terceira. Então vamos lá. Quarta pergunta, os dois acertaram. A quinta, os dois acertaram. A sexta, os dois erraram. A sétima, os dois acertaram. E a oitava, o time O Céu acertou e o time Alpha errou. Então, o time O Céu Não É o Limite pontuou 7 pontos na fase 2. O time Alpha Centauri, 5 pontos na fase 2. Então, por enquanto, o time O Céu Não É o Limite está com 17 e o time Alpha está com 15. Fase 3, valendo 4 pontos por pergunta. Os dois erraram a primeira. O time O Céu Não É o Limite acertou a segunda, o time Alpha errou. E a terceira, os dois acertaram. 8 pontos para o time O Céu Não É o Limite na fase 3, 4 pontos para o Alpha Centaurus. Então, somando, 25 para o time O Céu Não É o Limite e 19 para o time Alpha Centaurus. No desafio, o time O Céu Não É o Limite não pontuou. O time Alpha Centaurus pontuou 4 pontos. Então, temos um resultado final de 25 pontos para o time O Céu Não É o Limite e 23 pontos para o time Alpha Centaurus. O time O Céu Não É o Limite ganhou, pessoal. Vocês. Por um resultado de 25 a 23. Foi por pouco, pessoal. Foi por 2 pontinhos. 2 pontinhos. Vocês ainda acertaram o desafio. Parabéns para o time Alpha Centaurus. Bom, então o time O Céu Não É o Limite está classificado para a final. Parabéns para vocês. Vocês ganharam as 2 vezes. Lembrando que ainda tem uma vaga de repescagem por engajamento, então continuem usando a hashtag de vocês, mesmo o Alpha Centaurus, pessoal que não passou, vocês se estiverem bastante engajados, usarem muito a hashtag nas redes sociais, vocês podem ganhar uma vaga direto na final, ao término da primeira fase da gincana. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, vocês foram incríveis. E, meus amigos, essa foi a primeira rodada da primeira gincana Galileu de Astronomia. Temos aí o resultado do grupo 1, time O Céu Não É o Limite, aqui de São Paulo, capital, classificado para a grande final. Semana que vem tem mais gincana aqui no Luneta. Muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado, aprendido junto com a gente aqui, testado seus conhecimentos também aí nos comentários. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. É isso. Com mais um episódio da gincana. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.